reavivados pela sua palavra, com o pastor Ronaldo de Oliveira. Olá, bom dia, você que está aqui na TV Novo Tempo. Todos os dias às 7 da manhã estamos juntos para estudarmos mais um capítulo da Bíblia. Assim vamos passando todo este livro precioso, 1189 capítulos que passam rapidinho, você está vendo. Já estamos aqui em Êxodo para os que estão começando agora. É maravilhoso poder estudar a palavra de Deus. Mas agradecemos ainda ao Cevisa, que nos cede esse local para podermos gravar, parceria muito bacana, Centro Médico de Vida Saudável, aqui em Engenheiro Coelho, tá bem? Estude a palavra de Deus, arrume a cama e seja Jesus para as pessoas. Vamos relembrar um pouquinho o capítulo anterior, que fala sobre os móveis que vão compor, não é, o tabernáculo em si. O tabernáculo, que media de 6 por 18, né, era um retângulo dividido em 3 partes. O primeiro terço, né, o último terço lá do fundo, é onde estaria o local chamado Santo dos Santos ou Santíssimo. Da frente era o Santo. Havia um átrio todo de 45 metros por 22,5. Então isso era todo o santuário, né, todo o tabernáculo. Algumas coisas aconteciam neste pátio de fora, algumas coisas aconteciam ali no santo e algumas coisas aconteciam no Santíssimo. E vimos vários móveis, menos o altar do incensário, né, do incenso, que vai aparecer um pouquinho mais para frente aqui para compor estes móveis. Aqui é Moisés falando, né? Ou Deus falando para Moisés, digo melhor, e Moisés anotando tudo para falar com o povo, né? Ele vai ficar aqui cerca de 40 dias, ouvindo a Deus os detalhes de todo o procedimento do santuário, até chegar o momento que ele precisa descer, e lá no capítulo 32 alguma coisa bem triste vai acontecer, né? A gente vai ver daqui a pouco também. E agora a gente entra no capítulo 26 e fala sobre a cobertura deste tabernáculo, né? Ali de 6 por 18. Este tabernáculo que tinha 2 partes. Então, como vai ser coberto? Alguns dizem que eram 2 águas, outros que era plana a cobertura. Não importa, parece que era plano, mais acertado ser plano, mas não importa isso. Importa que agora virão 4 coberturas para proteger bastante o tabernáculo, que era móvel. Então, todos os seus elementos são elementos fáceis de serem carregados, né, levados para outros lugares, né? O tabernáculo se desmontava e eles levavam para um outro lugar. As medidas todas certas eram mantidas, e também os móveis e tudo mais. Mas aqui então a gente tem a primeira cortina. Chama de cortina porque ela também cai na parte lateral, não é? Então são 10 cortinas de mais ou menos 2 metros, 1,80, 2 metros de largura, não é? Essas primeiras de linho tem 12 metros e meio, a caída delas total, não é? Por ali. E a palavra vai dizendo aqui como é que ela era feita. O verso 1 diz que era de linho retorcido, estofo azul, púrpura, carmesim, com querubins, as farás de obra de artista. Então ela possuía um desenho, essa primeira parte, que era a parte visível de quem estava dentro, né? E aí vem uma série de coberturas sobre esta parte. A segunda parte aparece no verso 7, farás também de pelos de cabras, cortinas, né? Do pelo, faziam o fio do pelo e então colocavam ali por cima desta primeira cortina de linho retorcido. Essa era um pouco maior para o caimento ficar maior também, era 13,5 por 2 e eram ligadas também, costuradas com argolas, 50 laçadas de argolas, né? Ou de fios e de argolas. A terceira camada aparece no verso 14, diz assim: também farás de peles de carneiro tintas de vermelho. Era a terceira camada que era avermelhada, né? A primeira, um azul com branco, alguma coisa assim. A segunda, um fio de pelos de carneiro. E a terceira é a pele de carneiro tingida de vermelho. E a última aparece aqui no verso 14 também, e a outra coberta de peles finas,
alguns textos aqui falam de texugo, não é? Uma pele mais fina, impermeável, que ficava por cima de tudo, dando um aspecto bastante bonito para esta parte do tabernáculo, não é? Do santuário. Bom, todas essas coberturas estavam ali, mas havia uma parede de madeira coberta com ouro, que era colocada em cima de 40 bases, não é? Que eram feitas pesadas para que essas madeiras fossem encaixadas umas às outras para que pudessem ser transferidas também no momento em que elas saíssem. Havia ainda mais duas coisas que este capítulo apresenta. O véu que vai cobrir esta parte do tabernáculo, né, do santuário, vai fechar a parte da frente, e a parte do meio, ou esse 1/3, onde ficava o Santo dos Santos. Essa também seria de linho de estofa azul, aliás, púrpura, verso 31, carmesim, de linho retorcido, com querubins, farasma obra de artista, com 4 colunas. Essa que separava o Santo do Santíssimo. E a primeira, que separava então o pátio, não é, da entrada, teria 5 colunas que seriam colocadas ali. Tudo deveria ser feito com bastante cuidado, com bastante carinho, porque eram materiais que simbolizavam coisas maiores, coisas melhores, né? O santuário era uma sombra daquilo que Jesus era. A cruz faz uma sombra sobre o santuário, não é? E apresenta o santuário. Estes elementos todos apresentavam Jesus como sumo sacerdote, apresentavam Jesus como o Cordeiro, como Salvador também. Então, o sacrifício e o intercessor. Esta é a figura de Jesus aqui. Esses detalhes da cobertura, então, a gente pode tirar algumas lições, né? Cobertura vermelha, o sangue de Cristo, os querubins, na presença do Senhor, eles estão na presença do Senhor. Então, tanto um como o outro eram lugares santos, não podiam ter a presença de qualquer pessoa, mas o primeiro somente os sacerdotes poderiam entrar, e o segundo, que era o Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote poderia entrar ali. Deus é meticuloso, Ele faz coisas bem meticulosas para que a gente possa entender a santidade de Deus, não é? Com Deus a gente não brinca. Ele diz, não tome meu nome em vão, não adore outro, eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito, né? Deus estava ali criando uma nova ordem de coisas para que o povo entendesse que Ele era o Deus agora, era o Deus poderoso. E nós vamos ver que depois desses 40 dias que Moisés fica lá no Monte Sinai, anotando todas estas coisas, esses detalhes de todo o sistema do santuário, o que o povo faz. Então, não é à toa que Deus tinha que ser duro com esse povo. Tinha que dar multas pesadas, né? A própria vida, tirou a vida, é a vida, não é? E há várias leis que nós já vimos ali. Então, muitas pessoas não entendem, acham que Deus é um Deus diferente do Antigo Testamento para o Novo. O Novo ele é mais misericordioso, é mais bondoso e tal, não tem santuário, não tem nada disso. Embora o santuário continuasse, o templo continuasse, né? Depois ele foi destruído no ano 70. Mas o Deus do Antigo Testamento é um Deus duro. Ele diz assim, se o ladrão estiver na tua casa e você atirar à noite, é porque ele veio para te matar também, não é? Se você não guardar o sábado, quebrar o sábado, então você vai ter que ver com a própria vida. Então, coisas pequenas que eles estavam acostumados a fazer, coisas grandes na realidade, né? De roubar, de tirar, de adulterar, de sequestrar, etc. Então Deus estabeleceu um novo concerto, uma nova aliança. Estava estabelecendo por quê? Porque eles tinham esquecido do caminho todo. Então por isso que esses detalhes, a cobertura, os móveis que vão lá dentro, são importantes. Uma outra coisa muito interessante, é uma aplicação não muito literal, mas é interessante, é bem interessante. Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Não temos mais templo, não temos mais trabalho dos sacerdotes aqui, não temos um local que a gente vai. Temos a igreja não é templo, o templo foi derrubado, né? Você sabe disso. Então a igreja não pode ser encarada como um templo, né? Ter lugar santo, santíssimo e tal, pátio, não cabe isso para a igreja. A igreja, na realidade, é a casa de oração para todos os povos, é isso que
que a Bíblia Sagrada fala a respeito da igreja, essa igreja móvel também, que cresce e tal. Mas aqui a gente vê um Deus preocupado em construir um santuário, e especialmente lá o tabernáculo, né, com uma cobertura que termina com pele, né, bem parecida conosco. Se nós somos hoje o templo do Espírito Santo, nós somos tabernáculos ambulantes, não é? Somos cobertos de pele, assim como este que acabei de apresentar para vocês, essa cobertura toda. E somos móveis também, estamos sempre em movimento, né? Somos tabernáculos em movimento, assim como o tabernáculo era portátil, eles poderiam andar e levar de um lado para o outro. Nosso corpo deve ser preservado, nós devemos pensar que Deus habita em nós e nós devemos cuidar do corpo, cuidar da mente, onde vamos, o que escolhemos. Por isso que ser Jesus para as pessoas significa ou pressupõe ter a palavra dentro do coração. É isso que nós precisamos ser, templos vivos de Deus, para iluminar a vida das pessoas. Vamos orar? Pai bondoso, queremos entregar nossa vida nesse momento. Nós gostaríamos de ser esses templos vivos que Paulo apresenta, templos do Espírito Santo, para que pessoas possam conhecer o Teu reino, possam conhecer o Teu amor. Sejamos móveis, não é? Que possamos ir de um lado para o outro pregando a Tua palavra. Ajuda-nos a entendermos isso. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por hoje. Até o próximo encontro. Um abraço.